estádio de São Januário pode não ser o mais moderno, confortável e atraente do Brasil, mas ele já foi o grande palco do nosso futebol e foi construído de uma forma única que demonstrou a força dos vascaínos. Esse esforço seria recompensado com o passar do tempo, mas antes disso, São Januário serviu como palanque político. Veja tudo isso e um pouco mais nos próximos minutos. Bom, o estádio Vasco da Gama foi inaugurado em 21 de abril de 1927 em um jogo contra o Santos. São Januário era o novo maior estádio da América do Sul com 30 mil de capacidade. E obviamente o início da história desse palco grandioso foi acompanhado por homens poderosos, como o então presidente do Brasil, Washington Luiz, e o presidente da CBD, Oscar Rodrigues da Costa. No total, a construção custou 1.200 contos de réis, além das despesas com cimento e ferro que o Vasco teve que arcar. Grande parte das informações do vídeo são baseadas e retiradas do próprio site do Vasco, então fica tranquilo que tudo aqui é confiável. Obviamente essa obra gigantesca não aconteceu da noite para o dia. Foi necessário anos de planejamento, arrecadação e trabalho duro. O Vasco vivia mais ou menos a mesma situação que o Flamengo atualmente. Era constantemente provocado pelos rivais por não possuir um estádio próprio e viver na base de aluguel. Tudo bem que o Flamengo tem o estádio da Gávea, mas nos tempos modernos ele é insignificante. O primeiro passo para concretizar esse plano audacioso era logicamente ter um lugar para construir o estádio. Então, em 28 de março de 1925, o clube comprou um terreno na encosta do Morro de Pedregulho, no bairro de São Cristóvão. Nessa época existia um casarão conhecido como Chacrinha do Imperador que ficava em uma colina e era bastante próximo ao estádio, onde existe a barreira do Vasco atualmente. E por isso o local dos jogos do clube começou a ser chamado de Gigante da Colina. E esse nome caiu tanto nas graças da torcida que virou o próprio apelido histórico do Vasco. O clube de regatas Vasco da Gama já era composto por torcedores diversos, diferente dos outros que eram dominados pela elite, e na época sua torcida era a maior do estado. Até por isso o clube foi aceito de volta pela AMEA, que tinha tentado barrar o time dos Camisas Negros em 1923, pois senão a entidade perderia muito comercialmente e sua reputação seria extremamente abalada. O fato é que os vascaínos já eram muito engajados, então a agremiação tinha uma força de mobilização tremenda. Isso era uma grande vantagem e possibilitou a construção do novo estádio, porque além de ser certo que as arquibancadas não ficariam vazias, o torcedor também poderia colaborar na empreitada e foi isso que ele fez, seja com ajuda financeira, seja com a doação de materiais e seja se voluntariando para colocar a mão na massa. É óbvio que alguns homens que ajudaram a construir o estádio foram contratados, porque senão a obra não iria para frente, e também o clube explorou outras fontes financeiras, como empréstimos e o aumento do valor da mensalidade dos associados. Várias construtoras se degladiaram pela construção, mas a vencedora foi a dinamarquesa Christiane e Nielsen. O lançamento da pedra fundamental aconteceu em 1926, e uma cápsula do tempo foi enterrada por lá. Curiosamente, existe um rumor que o Vasco pretende retirá-lo e fazer um grande evento daqui 2 anos, no ano de centenário de São Januário, para enfim descobrir o que está lá dentro. Em 26 aconteceu uma polêmica. O Vasco estava importando um cimento belga de ótima qualidade e outros clubes já tinham sido favorecidos pelo Ministério da Fazenda para a isenção de impostos. Porém, com o Gigante da Colina foi diferente. Mesmo com o país sendo extremamente beneficiado com o novo palco e políticos usando ele para seus eventos, o clube não teve vida fácil. Voltando ao jogo inaugural, o primeiro gol do estádio foi de um santista. Evangelista abriu o marcador e Negrito marcou o primeiro gol do Cruz Maltino. O nome oficial do estádio é Estádio Vasco da Gama, mas o nome que colou foi de uma rua de acesso, São Januário. O local também foi pioneiro, já que foi o primeiro estádio a ter refletores no Brasil, tornando possível a realização de jogos à noite. O estádio ainda inaugurou sua sala de troféus em 51, e ao longo das décadas ela passou por algumas reformas. O Vasco também fez uma forte provocação em seu site, falando que São Januário não foi construído com algumas ajudinhas de políticos como Pacaembu e Maracanã. Mas enfim, o fato é que o estádio inaugurou a curva de uma arquibancada e aumentou sua capacidade para 50 mil pessoas, se mantendo como o maior do país por 13 anos, e nesse tempo ele foi símbolo de um governo. Vargas utilizou São Januário como palanque político,
Era algo muito estratégico, pois ele conseguia se conectar com milhares de trabalhadores. O povão, e conseguia consolidar sua figura como um líder populista e reafirmar aquela imagem de pai dos pobres que ele tinha. O evento mais marcante de Getúlio por lá aconteceu em 1940, quando ele decretou a criação do salário mínimo. E também, normalmente, em 1º de maio, ele sempre marcava presença no estádio para a comemoração do Dia do Trabalho. Houveram muitos outros episódios, mas seria um pouco entediante citar todos eles aqui. Desde então, o estádio recebeu momentos marcantes do Brasil, tanto na política quanto no futebol. O jogo com o maior público do estádio aconteceu em 49, em um confronto inusitado. O Arsenal estava fazendo uma excursão e veio jogar contra o Vasco. São Januário recebeu 60 mil torcedores e todos eles viram a vitória por 1-0 do Cruz Maltino. No mesmo ano, o clube humilhou o Flamengo em um jogo decisivo pelo título do Carioca. O Gigante da Colina começou perdendo por 2-0, mas depois ele fez 5 gols e se tornou campeão. Em 85, o Menudo se apresentou no estádio e levou uma multidão para o local. Também houveram gols históricos em São Januário, como os tentos marcantes de ídolos. Dinamite fez o seu gol de número 500 e Romário fez seu contestado 1000º gol por lá também. Até por essa linda passagem dos dois craques no clube, eles foram homenageados com estátuas no estádio. A de Romário foi inaugurada em 2007 e a de Dinamite em 2023. Como o Vasco jogava em seu próprio estádio e não pagava o aluguel do Maracanã como os outros rivais, eles só iam jogar lá e pagar o aluguel quando sabiam que o público seria maior do que a capacidade de seu estádio. São Januário também serviu como CT nos anos 80 para o elenco profissional e a base, diminuindo ainda mais as despesas e entrosando jovens como Romário, Giovani e Mazinho com jogadores experientes como Dinamite. Então, por muito tempo, São Januário representou uma grande vantagem aos vascaínos e foi o local do primeiro jogo do título da Libertadores de 98. Porém, com o decorrer dos anos, o estádio começou a ser uma desvantagem, já que em momentos ruins nos anos 2000 e 2010, o palco começou a ser mais um motivo para os torcedores não irem ao estádio. Tudo bem que em 2011 as coisas ocorreram bem e o clube foi campeão da Copa do Brasil jogando o primeiro jogo em São Januário. Mas a era das arenas estava começando e o estádio do Vasco ficou parado no tempo, ficando ultrapassado. Muito porque não houveram reformas grandiosas como no Maracanã e Pacaembu. O estádio, que antigamente era visto como gigantesco, ficou pequeno para os padrões atuais, já que foram adotadas diversas medidas de segurança que diminuíram drasticamente sua capacidade. Existe há mais de uma década um burburinho de uma reforma que iria expandir e modernizar o estádio. Porém, essa ideia não consegue sair do papel. Mas o clube ainda não desistiu dessa obra e uma hora ela deve acontecer. É o que o torcedor vascaíno espera. O estádio do Vasco é realmente muito importante na história do Brasil em geral. E na parte esportiva da nossa nação, ele recebeu 23 jogos da seleção. Alguns deles aconteceram na Copa América de 49, em que o Brasil foi campeão no estádio. Porém, na Copa de 50, o estádio seria escanteado já que o Maracanã foi inaugurado. São Januário pode estar fora de evidência nos últimos anos, sendo mais relacionado à revolta da torcida e por isso recebendo jogos em público. Apesar de episódios desagradáveis e infelizmente sua perda de relevância, é sem dúvidas um dos estádios mais históricos do país e foi essencial para a popularização do futebol no Brasil e até para o país politicamente em si. Eu peço aqui seu like, por favor, faz toda a diferença na recomendação e no alcance do vídeo, né? E torna possível o meu trabalho, né, diário. Também peço que você ative o sininho e se inscreva no canal para sempre estar ligado nas novidades do canal, os novos vídeos e os novos conteúdos. E eu deixo aqui duas perguntas para vocês, especialmente para os vascaínos, é óbvio. Para você, qual o momento mais histórico de São Januário e qual a sua confiança nas obras de modernização do estádio? E no mais, é isso. Então, tchau e até logo!